Vamos para a terceira parte, né? Se você não assistiu às outras partes, assista para você entender. Nós estamos demolindo com o quarto evangelho, mostrando que ele é herético e mentiroso. Que os pastores pregou heresia para as pessoas a vida toda, os pastores e os padres. Fez as pessoas acreditarem num livro mentiroso e herético, que foi a Igreja Católica que introduziu dentro do cânon. Então vamos lá. Nós estamos dando continuidade aqui, mostrando que o quarto evangelho diz que o Salvador falava para todo mundo crer nele. E diz que muitas pessoas creram nele. O quarto evangelho fala isso. Mas o verdadeiro evangelho, o que diz no livro de Isaías 6, versículo 9? Diz assim: Ele me disse, vai e diz a este povo, podeis ouvir certamente, mas não entendereis. Podeis ver certamente, mas não compreendereis. Embora o coração deste povo tornar-lhe pesado os ouvidos, tapar-lhe-á os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, seu coração não compreenda e não se converta de seu e não seja curado. O livro de Marcos fala assim, ó, que ele cegou eles, o Eterno cegou muitos, para eles não crerem no Machia, entendeu? Está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler lá? Então como é que o quarto evangelho pode afirmar que as pessoas tudo creu nele? Hã? Como é que pode? Como é que pode? Marcos, capítulo 4, versículo 12. Diz, a fim de que por mais que olhem, não vejam, por mais que escutem, não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Marcos 4:12. Então não foi aquela massa que creu nele, viu? Foi pouquinho, foi igual o quarto evangelho está falando. Não. Assim fica claro que o povo não creram em Yahshua, como afirma o falso evangelho. No falso evangelho, Judas não traiu o Salvador com um beijo, já falei sobre isso aqui. No verdadeiro evangelho, os soldados só ficaram sabendo quem era Yahshua através do beijo de Judas. Este era o sinal para prenderem a Yahshua. Lucas capítulo 22, versículo 47, Marcos 14, versículo 33. Aí vem. No falso evangelho não existe o beijo. Existe sim um Yahshua se identificando, um Salvador se identificando como sendo o próprio Altíssimo, ao afirmar, eu sou. João 18, versículo 4 e 5. Realmente esse evangelho conta uma outra história, ele conta uma outra história e revela um outro Salvador, um outro Machia, João 1, e não um homem, como afirma o verdadeiro evangelho. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, versículo 4 ao 5. Então veja bem, irmãos, agora nós vamos pegar a questão do ministério do Machia. E Yahshua, quando ele começou a pregar, olha o que o texto diz. Preste atenção agora, eu estou iniciando o vídeo, presta atenção agora. Quando Yahshua começou a pregar, o seu ministério, ele pregava somente nas cidades ao redor de Jerusalém, só ao redor. Quando ele pregou só 6 meses, ele não pregou 3 anos como afirma o quarto evangelho, não. Já mostrei isso na parte anterior, assista lá para você entender. Então veja bem, ele pregou na cidade em volta, como por exemplo, Cafarnaum, Marcos capítulo 1, versículo 21, as regiões da Galileia, Marcos 1, 39, a cidade de Nazaré, Marcos 6, versículo 1. Ele também foi para as regiões de Genezaré, Marcos 6, versículo 53. Ele também foi para o território de Tiro, Marcos 7, versículo 24. Sidônia, Tecápolis, Marcos 7, 31. Betsaida, Marcos 8, 22. Cesareia, Marcos 8, 27. Jericó, Marcos 10, 46. E Yahshua não pregou em Jerusalém até que estivesse perto de ser morto. A sua fama chegou a Jerusalém. Marcos 6, 14, Lucas 9, 7. Mas Jerusalém não o conhecia, porquanto ele ainda não havia ido até lá. Tá vendo? A pregação de Yahshua em Jerusalém foi deixada por último, porque Yahshua sabia que no dia em que ele subisse a Jerusalém para pregar, os seus dias estariam contados. Marcos 10, 33. Então o que aconteceu? Ele pregou só 6 meses, só que ele ficou pregando em volta de Jerusalém. Ele não ia lá em Jerusalém, ficava só em volta, só em volta, só em volta. A fama dele chegou lá, mas ele não subiu lá. Lucas 18, 31 mostra isso. Então veja bem, quando ele foi para subir para pregar lá, no livro de Lucas 18, 31, fala que quando ele falou, agora nós vamos para lá, que eu vou subir a Jerusalém para pregar, que na verdade ele pregou só 4 dias em Jerusalém, viu? Pregou só 4 dias em Jerusalém. Mas aí você vai ver que daqui a pouco o quarto evangelho fala que ele pregou mais de 2 anos dentro de Jerusalém. Mais de 2 anos pregando dentro de Jerusalém. Mas o ministério dele todinho foi lá dentro. Mas o verdadeiro evangelho diz que não, que ele pregou lá dentro de Jerusalém só 4 dias e morreu. Ele ficou pregando, foi em volta. Mas o falso evangelho diz que não, que ele ficou pregando foi lá dentro. E no verdadeiro evangelho diz que quando ele foi para subir, ele falou assim para os apóstolos, agora eu vou subir para Jerusalém, mas agora eles vão me matar. Por quê? Porque na hora que ele subisse para pregar lá, ele só tinha 4 dias para pregar. Você vai ver isso daqui a pouco.
Portanto, a entrada do Salvador em Jerusalém seria muito especial, porque até então ele não havia entrado em Jerusalém. A multidão estava o aguardando com expectativa. Então ele enviou 2 de seus discípulos a um povoado para buscar um jumentinho, para que ele pudesse entrar montado nele. Marcos 11, 23 e Lucas 19, 28 ao 38. Quando Yaush entrou em Jerusalém, ele foi aplaudido como um profeta milagroso. E houve-se um alvoroço na cidade por causa de sua chegada. Mas no falso evangelho não se diz que Yaush entrou pela primeira vez na cidade montado em um jumentinho, e sim que ele entrou a pé. João 12, versículo 13. E isso se repetiu mais de uma vez até ele entrar montado no jumentinho. João 5, versículo 1, João 7, onde ele sobe para a festa do tabernáculo e diz: aqui está, ó, quem tem sede, vem a mim, beba, do seu interior fluirão rios de água viva, conforme está escrito na Escritura. Lá fala. Onde está escrito isso na Escritura? Que do seu interior fluirão rios de água viva. Onde está escrito isso? Então, irmãos, aqui está dizendo que ele subiu várias vezes a pé. Ó, João 10, versículo 22. No falso evangelho, o Salvador só entrou montado em um jumentinho depois de ter entrado várias vezes a pé. Só depois que subiu várias vezes a pé, cansou de subir a pé, subir e descer, subir e descer. Depois que ele entrou montado em um jumentinho. Ó mentira, ó mentira. E como é que você pode crer no evangelho desse? Aí vem, no falso evangelho, Salvador só entrou montado em um jumentinho depois de ter entrado várias vezes a pé. Só aí, então ele entrou montado em um jumentinho. João 12, versículo 1 ao 14. Portanto, esse evangelho é falso, porque quando Salvador foi para entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, o povo estava esperando com expectativa, pois ouviam falar muito da sua fama. A entrada do Salvador na cidade era algo especial. Ele não iria entrar de qualquer maneira, como ocorre no falso evangelho, pois teria de haver toda uma preparação. A entrada do Salvador em Jerusalém pela primeira vez foi profetizada pelo profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Foi profetizado por Daniel há 70 semanas, na semana de número 69, ele ia estar lá dentro. Você vai ver aqui que é chamado o dia da visita, que quando ele vai entrando, ele fala assim: ah, Jerusalém, Jerusalém. Ah, se você soubesse quem está chegando aqui agora, Jerusalém. Tinha algo todo especial para esperar a chegada dele. Entrar montado pela primeira vez, montado no jumentinho, né? Mas aí o que o quarto evangelho quer fazer? O falso evangelho, além de contradizer o verdadeiro, ele faz com que a entrada do Salvador em Jerusalém perca todo o sentido literal da palavra do Altíssimo, se tornando algo sem muita importância, pois ele já teria entrado várias vezes a pé. Então o que adiantaria entrar depois montado em jumentinho se já entrou várias vezes a pé? Isso era uma profecia, meu irmão. Não tinha que ficar entrando a pé, não. Era uma profecia. A primeira vez que o Filho do Homem ia pisar em Jerusalém era montado no jumentinho. É a pé, igual o quarto evangelho fala, entrando toda hora lá, ó. 3 anos lá dentro pregando. Ah, que é isso, moço. Romilson é herege. Romilson é herege. Quem é o herege agora? Se eu sou herege, Marcos e Lucas é herege. Mateus e Lucas é herege. E aí? E aí, seus críticos? A boca tá lá bebendo leite dentro da denominação, comendo pão fermentado, batizado num Deus triunfo, um Deus pagão, dentro do curral, dentro da gaiola, dominado pelos pastores, dominado pelos padres, dentro da igreja católica. Quer criticar eu? Quer me criticar? Quer criticar quem tá levando a verdade aí para abrir o olho das pessoas? Acorda, meu filho. Sai da religião que você tá nela. Sai desse sistema aí, dessa Babilônia que você tá nela aí. Ó, ele só entraria em Jerusalém quando estivesse perto de morrer, isso que nós já falou. Então veja bem, aqui ó, a entrada dele era chamada o dia da visita, Lucas 19, versículo 42 ao 44, ou seja, era um dia muito especial, era o dia em que o Filho do Altíssimo estaria pela primeira vez visitando Jerusalém como o Messias, mas o falso evangelho quer estragar tudo isso. Segundo o falso evangelho, o Salvador celebrou a Páscoa com seus discípulos. Olha aqui, segundo o verdadeiro evangelho, Yaush celebrou a Páscoa com seus discípulos. Lucas 22, versículo 7 e 16. Olha o tanto que isso aqui é sério. E isto ocorreu ao pôr do sol. Marcos 14, versículo 17 e 20. Conforme também o Antigo Testamento ensinava. Êxodo 12, versículo 6. O dia para o Altíssimo começa às 18 horas da tarde. Na quinta-feira, 18 horas da tarde, já estava se iniciando a sexta-feira para o povo do Eterno. Já estava se iniciando o primeiro dia dos pães asmos, que ocorria justamente com a Páscoa. Ou seja, o dia da Páscoa começou às 18 horas da tarde. E Yaush celebrou a Páscoa ao pôr do sol. Marcos 14, versículo 7. E à noite foi para o monte. Ali ele foi preso. Lucas 22,
versículo 47 e 54. E às 9 horas da manhã ele já estava crucificado. Agora, mas segundo o evangelho herético, segundo o quarto evangelho que vocês pregam que é verdadeiro, olha o que fala. E Yahshua não participou da Páscoa com seus discípulos. Ai, não teve Páscoa não, ele não participou da Páscoa não. Por que, homem? Segundo esse evangelho herético, Yahshua morreu antes do dia da Páscoa. Pois para esse evangelho herético, a Páscoa não aconteceu na sexta-feira, como afirma o verdadeiro evangelho. O evangelho herético diz que Yahshua morreu no dia anterior à Páscoa. O capítulo 19 de João, versos 14, diz que o Salvador estava sendo julgado no dia da preparação da Páscoa. Ou seja, o dia da preparação era o dia anterior à Páscoa. Então, cadê? Ele comeu a Páscoa? Ele comeu a Páscoa? Não comeu. Ele não celebrou a Páscoa com os discípulos, não, no quarto evangelho. Como é que vocês podem crer num livro imundo desse? Como é que o cara pode falar com um trem desse é verdadeiro? Os fariseus não entraram no pretório onde o Salvador estava para não se contaminar, pois assim não poderiam participar da Páscoa que ocorreria depois do pôr do sol. João 18, versículo 28. E agora? Quem é o herege? Vamos acabar com esse quarto evangelho, vamos arrebentar esse trem. Ou seja, no outro dia. Portanto, se a Páscoa aconteceu no outro dia, isto então significa que o Salvador não morreu no dia da Páscoa. Isto é uma grande mentira deste livro. Nossa! Além dele não comer a Páscoa com os apóstolos no quarto evangelho, ele ainda não morreu no dia da Páscoa. Quebrou a profecia, véio. A profecia disse que ele teria que morrer no dia da Páscoa. Nossa, morreu antes do dia da Páscoa, no dia da preparação da Páscoa. Ele morreu no dia antes. Vamos lá agora. Não morreu no dia da Páscoa, mas isto é uma grande mentira deste livro, pois o cordeiro teria que morrer no dia 14 de Nissan. Está no livro de Êxodo 12, versículo 5 e 6. Sabemos que o Salvador é o verdadeiro cordeiro pascual, 1 Coríntios 5 e 7. Sendo assim, como então Yahshua poderia morrer antes da Páscoa? Ai, como é que ele morreu antes da Páscoa? Como é que ele morreu antes da Páscoa e ainda cumpriu a profecia ainda? Igual o quarto evangelho está afirmando. Se o Salvador houvesse morrido antes da Páscoa, a profecia bíblica não teria se cumprido, pois era o cordeiro pascual que teria que ser santificado, ser sacrificado ao Altíssimo no dia 14 de Nissan. Aqui está dizendo que o cordeiro teria que ser sacrificado ao Pai no dia 14 de Nissan, o dia da Páscoa. E além do mais, no falso evangelho, Yahshua não comeu a Páscoa com seu discípulo, como afirma o verdadeiro evangelho, Lucas 22, versículo 7. Pois teria morrido antes da Páscoa. Assim fica comprovado que este evangelho é mais que herético, ele é imundo, pois contradiz a palavra do Altíssimo. Contradizer o apóstolo Paulo no livro de Coríntios, falando que o Salvador é o cordeiro pascual, mas morreu antes da Páscoa. Como é que ele é o cordeiro pascual? Ele não cumpriu o Êxodo 12, 6, que diz que o cordeiro pascual tinha que morrer lá. Neste evangelho falso se diz que os soldados feriram o lado do Salvador. Daqui a pouco nós vamos voltar lá na Páscoa de novo. Diz que o soldado feriu o lado dele. João 19, versículo 33 e 34. Será que feriu? Feriu coisíssima nenhuma não, moço. Salvador não foi ferido, não teve nada de ferimento no lado dele, não. Nós vai ver isso, Romilson. Vamos lá. Romilson é mentiroso, né? Vamos lá. Lucas 24, 38. Oh, coisa linda. Vamos desmascarar esse livro imundo hoje. 24, 38. Mas ele diz, por que estáis perturbados? E por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu. Que está dizendo que o Salvador apareceu para eles e falou assim, por que vocês estão perturbados depois que ele citou? Vede as minhas mãos e meus pés. Ele mostrou o lado? Ele mostrou o lado, igual o quarto evangelho mostra? Ele aparece para Tomé. Sabe por que o quarto evangelho fez aquilo ali? Para afirmar que ele era Deus. Ele aparece para Tomé e fala, Tomé, não seja incrédulo. Toque aqui, ó. Mandou tocar na mão, mandou tocar no lado. Aí Tomé falou assim, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Não tem nada disso não. Isso é tudo mentira. Salmos 22. Calma aí. Olha agora. Ó. Ele diz, meus pés e minhas mãos, pois não houve ferimento no lado de Yahshua, como afirma o falso evangelho. O Salmo 22 registra todos os acontecimentos que ocorreu na crucificação do Mashiach. Todos os detalhes estão lá, mas vejamos o versículo 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram as minhas mãos e os pés. Assim podemos ver que não houve ferimento no lado de Yahshua. E agora? Mas somente nas mãos e nos pés, Lucas 24, 38. E onde está no falso evangelho que Pilatos ainda mandou quebrar as pernas deles? E agora?
O livro de Salmos diz que ele falou, feriu as minhas mãos e meus pés, cadê o lado? O livro de Lucas diz que feriu as minhas mãos e meus pés, cadê o lado ferido? Cadê? Hã? Cadê? E aqui está dizendo que no falso evangelho diz que falou assim, quebra as pernas deles. Vai lá e quebra, mete o pau nas canelas deles e quebra a canela dos que foi crucificado. Aonde tem isso no verdadeiro evangelho? Mandou quebrar a perna. Não mandou quebrar a perna de ninguém não, moço. Esse livro aqui que é imundo. Vocês estão aí comendo fermento da igreja católica da Grande Babilônia lá. Da igreja católica, tá tudo embriagado no vinho da Grande Babilônia, pregando um Deus triuno, uma trindade, e pregando um Deus que encarnou, veio na terra e morreu. Ah, para com isso. Entendendo assim que Yahshua amava mais... Olha aqui agora, olha a outra mentira. Olha, e onde está no verdadeiro evangelho que Pilatos mandou quebrar as pernas? Não existe. No falso evangelho diz que o apóstolo João era o discípulo amado. João 13, versículo 23. Discípulo amado. Olha coisa linda. João 21, versículo 7. Eis aí o discípulo amado. Diz que ele gostava mais de um do que dos outros. Que Jesusão é esse? Que Salvador é esse que ama um mais do que os outros? Porque a Bíblia diz que o Eterno não faz acepção de pessoas. Se o Eterno faz acepção de pessoas, como é que esse Jesus aqui faz? Como é que ele tem um lá que ele gosta mais dele do que dos outros? Ah não, irmão. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Salvador amava isso tudo por igual. Não existia esse negócio de discípulo amado, não, meu irmão. Isso é heresia. Sai da Babilônia. Sai da Babilônia. Sai dela, povo meu. Para não ser de culpas dos seus pecados. Agora, de agora para frente, nós iremos mostrar tal... Aqui, ó, passa direto aqui. Então, veja bem. Deixa eu pegar aqui. Agora nós vamos ver qual que é dos evangelhos, então, que é considerado, Romilson, qual dos evangelhos que é considerado como sendo escritura verdadeira. Vou te mostrar agora. A Bíblia nos mostra que os apóstolos tinham um desses 4 evangelhos como sendo escritura do Altíssimo. Mas qual seria ele? Este evangelho é o de Lucas. Para isso, basta nós olharmos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, com Lucas 22, versículo 19. Olha o que diz Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Tomou o pão e deu graça, partiu e deu a eles, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo, essa taça é nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Então veja bem, a mesma celebração que o apóstolo Shaul fez lá no livro de Coríntios, está baseada aqui em Lucas. Está baseada em Lucas. Fazer isso em memória de mim. Pegou o pão e partiu, pegou o cálice. Então tá, os dois estão interligados. Vou te mostrar mais ainda. Em 1 Coríntios, Paulo usa o evangelho escrito por Lucas como referência. Em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, Paulo diz que Yahshua ressuscitou no 3º dia e apareceu primeiro a Pedro. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, Shaul, na sua epístola, diz que quando o Salvador ressuscitou, primeiro ele apareceu a Pedro e depois aos demais apóstolos. E faz todo sentido, você sabe por quê? Eu vou te explicar. Por que o Salvador apareceu foi para Pedro. Porque Pedro negou o Salvador 3 vezes. E quando ele negou o Salvador falou, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Só para mostrar para você que você é fraco, você vai me negar 3 vezes. Mas o Salvador, ele cuida tanto do psicológico, do seu povo, ele ama tanto o seu povo, os membros do seu corpo, e cuida tanto do psicológico deles, que quando o Salvador ressuscitou, a preocupação dele foi essa. Ele pensou, nossa, coitado de Pedro, deve estar se acusando até agora, pensando, nossa, eu neguei ele, eu matei ele, nossa, eu ajudei a matar ele, eu neguei ele 3 vezes, eu não podia ter feito isso com ele. O Salvador é tão preocupado que na hora que ele ressuscitou, ele pensou, coitado de Pedro, o primeiro que eu tenho que aparecer é para ele e mostrar para ele que isso tudo tinha que acontecer mesmo. E que ele só me negou, que eu estava mostrando para ele que ele é fraco, que o homem é fraco, que o homem sem o Espírito do Eterno nega mesmo. Então eu vou lá me revelar para ele agora. E ele apareceu para Pedro, justamente para mostrar para Pedro, que ó, fiz questão de aparecer primeiramente para você e para te dizer que está tudo bem, que eu ressuscitei, que eu sou o Machia, que eu vim na terra, que você me negou, mas está perdoado e que isso tinha que acontecer mesmo, Pedro. Para ele tirar a preocupação da cabeça, Pedro tirar a preocupação da cabeça. Então ele apareceu para quem, Romilson? Para Pedro. Vamos lá agora? Vamos lá agora. Ele apareceu para Pedro, para Pedrão. Lucas capítulo 24, versículo 33. Agora, aqui, ó.
Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, acharam ali reunidos 11 seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Eles viram, quando ele chegou lá para contar, os apóstolos viram para eles e falaram assim: não, para aqueles que vinham no caminho de Emaús, não, é verdade, ele já ressuscitou mesmo e apareceu a Pedro. Tremendo, né? Tremendo, né? Mas vamos lá no quarto evangelho agora, ver se ele aparece para Pedro. Vou lá agora no quarto evangelho. Vou lá no quarto evangelho, né? Vamos lá. Ele é inspirado, né? Você diz que ele é inspirado pelo Eterno, né? O Eterno que inspirou para escrever ele, né? No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai até o sepulcro, tal. Aí o versículo 11, 20 e 11. Maria estava junto ao sepulcro de fora, chorando. Quando chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, tal. Disseram então à mulher: por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu mestre e não sei onde o puseram. Dizendo isto, voltou-se e viu Jesus de pé. Elas virou e viu ele. Mas não sabiam que era Jesus. Jesus lhes disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe disse: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria, voltando, e ela lhe disse, em hebraico, Rabi, mestre, né, que quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não me toques, não me toques, porque eu ainda não subi até o Pai. Mentira, moço! Ele não apareceu para a mulher Maria Madalena, não, apareceu para Pedro. Ele apareceu para Pedro, igual está no livro de 1 Coríntios, igual está no livro de Lucas. Paulo então é mentiroso? Paulo é mentiroso? O apóstolo Shaul é mentiroso? Lucas é mentiroso? Porque Lucas disse que apareceu para Pedro. Shaul disse que primeiro apareceu para Pedro. Quem é o mentiroso agora? É o Romilson. E Romilson é herege, então Paulo também é herege. Lucas também é herege e Mateus é herege. Vamos lá. Marcos é herege, todo mundo é herege agora, né? Então veja bem. Qual que é a meta desse evangelho agora? Eu vou trazer para você. Portanto, além de Paulo usar o evangelho de Lucas como referência, ele também diz que ele é parte das escrituras. Portanto, assim fica claro que se o evangelho, o quarto evangelho, contradiz o livro de Lucas, ele é herético. Porque Paulo diz, de acordo com as escrituras, olha o que Paulo fala no livro de 1 Coríntios, de acordo com as escrituras, ele apareceu a Pedro. Aonde na escritura que ele apareceu a Pedro? Lucas. Tenta chamar Lucas de escritura. E está dizendo que o resto, se estiver contradizendo, é mentira. O verdadeiro é Lucas. Vamos lá agora. E é isto que ocorre com o suposto evangelho escrito por João. Ele é herético e falso. Ele foi escrito por um herege que queria endeusar o homem Jesus. Queria endeusar ele, transformar ele num Deus. Por isso que o livro de Lucas fala toda hora, o Filho do Homem veio resgatar, o Filho do Homem veio dar a sua vida em resgate, o Filho do Homem. Mas os crentes hoje não aceitam que ele é homem, não, que ele é 100% homem, não, por quê? Porque tem um espírito de religião que não deixa ninguém confessar que ele é 100% homem. Tem os acréscimos que está lá em 1 João capítulo 5, versículo 20. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Quando você pega na Bíblia de Jerusalém, fala que tudo é um acréscimo. Que o versículo lá embaixo fala que todo aquele versículo começando onde começa a falar aquilo tudo ali é acréscimo. Para de comer coisa fermentada, meu irmão. Para de pegar 1 João capítulo 5, versículo 7, versículo 8. Há 3 que dão um testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, esses 3 são um. Quando você olha nos rodapés da Bíblia, tudo tem um colchetezão lá mostrando que está acrescentado. Quando você olha nessa Bíblia aqui, fala, é um acréscimo. Quando você olha na Bíblia, estudo Scofield, no rodapé, esse versículo foi inserido, é acrescentado. Então para de comer essas lambanças. O verdadeiro Machia, olha o que ele é aqui, ó. Olha o que ele é aqui, ó. 100% homem, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala que ele é 100% homem. 50 anos depois que ele sobe para o céu, o apóstolo Paulo, o apóstolo, fala assim que nós só tem um Altíssimo, um só mediador entre o Altíssimo e os homens. Yahshua, o Machia, homem. Mostrando que ele é um homem glorificado, mas ainda é homem. Então, Yahshua, esse Yahshua do quarto evangelho é um Yahshua atrevido e tagarela. O bicho é atrevido. Esse Jesusão do quarto evangelho é atrevido. Você é rei? Para isso eu nasci e vim ao mundo. Para isso eu nasci e vim ao mundo. Tem dó, moço. Tem dó. Tagarela e atrevido. No outro ele fala, tu o dizes. Ele era um manso cordeiro. Mas nesse outro aqui não. Nesse outro ele é atrevido. Nesse outro ele é tão atrevido que ele entrou dentro do templo. No capítulo 2, versículo 15 de João, passou a mão no chicote e drobou ele em 2. Só uma droba não dava não.
Ele dobrou ele em dois. Nos fariseus, ó. Ô, Jesusão manso, hein? Meteram o chicote no lombo da turma aqui não, ó. Esse é o Jesus do quarto evangelho. Que vocês estão pregando aí. Vamos lá. Yahshua, o verdadeiro Filho do Eterno, ele é 100% homem. Mas o Jesus deste falso evangelho é o próprio Altíssimo, que se encarnou, João 1:1. Não existe salvação quando se prega um falso Machia desta forma. Este não é o Yahshua pregado pelo apóstolo Paulo, apóstolo Shaul, pelo contrário. Este é um Jesus. Esse não é o Yahshua que Paulo pregou. Olha, e ele ainda disse para as pessoas que se viesse alguém e pregasse um outro diferente do que ele estava pregando, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, seria amaldiçoado, que fosse amaldiçoado, seja amaldiçoado se vier alguém apresentar um outro que não é aquele que eu apresentei. Ele diz no livro de 2 Coríntios que se vier alguém proclamar um outro Machia, ou um outro evangelho, ou um outro espírito, que seja amaldiçoado. Aí hoje você vê Benihim pegando o palitozão e o Benihim, que escreveu um livro Bom Dia Espírito Santo, pegando o paletó. Faz assim com as pessoas, assim, só faz assim com a mão, as pessoas voam longe. Que espírito aquilo? Espírito dentro das denominações que as mulheres ficam rodando igual mãe de santo. Ficam rodando igual mãe de santo. Terreiro de macumba, rodando, cai no chão, fica estrubuchando, rebatendo no chão. Que espírito é esse? Espírito eterno? Faz a pessoa ficar pulando igual um doido, rebatendo, moendo no chão, rodopiando. Isso é o espírito eterno? Hã? Ah, não, gente. Para com isso. Vamos lá, então. Então, que o Altíssimo nos dê graça para chegarmos ao conhecimento do verdadeiro Evangelho, o Evangelho eterno, verdadeiro e único, do único Altíssimo, Judas capítulo 20, versículo 24, né? E o verdadeiro Yahshua, o Filho do Altíssimo, Romanos capítulo 1, ele é o Filho do Altíssimo, sim. O nosso Rei, na sua Bíblia Almeida está o Senhor, Filipenses 2:11, que é 100% homem, 1 Timóteo 2, versículo 4 e 5. E que assim seja. Agora eu já estou resumindo, deixa eu dar só mais uma pincelada aqui. Se acabar, acabou o vídeo. Mas essa é a última parte. Aí eu quero que os críticos agora vai lá e critica. A sua tradução Almeida, vou mostrar os erros da tradução agora, já que eu estou falando que o Filho do Eterno é homem, não Deus. Vamos lá. Primeiro erro de tradução. Vejamos agora algumas traduções erradas. Primeira tradução errada, Romanos 9:5. Deles são os patriarcas e também deles descende o Machia, descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Na Bíblia Almeida está chamando ele de Deus bendito para todos sempre. Romanos 9, versículo 5. A tradução correta diz: deles são os patriarcas e também deles descende o Machia, segundo a carne. Louvado para sempre seja Deus, seja o Altíssimo, que está sobre todas as coisas. Vê rodapé da Bíblia, estuda Almeida, que você vai ver que lá a tradução original fala que é essa aqui. Então lá não chama ele de Deus bendito. Fala, louvado para sempre seja Deus, seja o Altíssimo, Pai dele. Tradução errada, Timóteo 2,13, aliás, Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Oh, tradução errada, agora a correta. Tradução correta, Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e do Salvador, o Machia, Yahshua. Aguardando a glória do Pai, que vai vir na pessoa do Filho. Mudou tudo. Tradução errada, 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que recebem pela justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Com a tradução certa, tradução correta. 2 Pedro, Simão Pedro, servo e apóstolo de Yahshua Machia, aos que receberam pela justiça do nosso Deus, do nosso Altíssimo, e do Salvador o Machia. Do nosso Altíssimo e do Salvador o Machia. Separa os dois. O Altíssimo é o Pai, o Salvador é o Filho. Ver o rodapé da Bíblia, Jerusalém. Estou citando os versículos, você vai ler no rodapé. Tradução errada, Hebreus 1:8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Tradução correta, Hebreus 1:8. Mas acerca do Filho, o teu trono é o de Deus. O teu trono é o do Altíssimo. Mudou tudo. Para todo sempre. Vê Salmos 45:7, Bíblia de Jerusalém. Vai lá e vai ver se não está escrito assim. Estou dando as referências para você ver como é que está traduzido correto. Jerusalém, Salmos 45:7. Apocalipse 3:21, tradução errada, né? Tradução certa, aliás. Agora, tradução errada, Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Deus, o teu Deus
te ungiu com ódio e alegria como a nenhum dos teus companheiros. Tradução errônea, meu irmão. Olha o que está escrito na Bíblia de Jerusalém agora. Tradução correta. Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Eis porque Deus, eis porque o Pai, o teu Pai, o teu Deus, o teu Pai, te ungiu com ódio e alegria como a nenhum dos teus companheiros. Eis porque Deus, eis porque o Pai, o teu Pai, eis porque Deus, o teu Pai, te ungiu com ódio e alegria como a nenhum dos teus companheiros. Vê, Bíblia de Jerusalém, Salmos 45:8. Vê lá, Bíblia de Jerusalém. Quem já comprou ela pode ler, vê se não está escrito, não é assim. A igreja de nosso Deus, tradução errada, a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20, versículo 28. A igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Oh, é heresia demais. Tradução correta, Bíblia de Jerusalém. A igreja do Altíssimo que ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Atos 20, versículo 28, Bíblia de Jerusalém. Outra tradução, a igreja do Senhor que ele comprou com seu próprio sangue. Aí também, né, daria certo, né? Vamos lá. Mas isso que está na Bíblia de Jerusalém, lê lá, Atos 20, versículo 28, você vai ver, a igreja que o Criador comprou com o sangue do seu filho. Essa é a tradução correta. Tradução errada, se acabar aqui, acabou, viu, irmão? Porque eu estou indo agora, vou dar sequência. Está acabando aqui também. Tradução errada, seu nome será maravilhoso, conselheiro, conselheiro do Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tradução errada. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9:6. Tradução correta. Seu nome será maravilhoso, conselheiro do Deus forte, Pai do século futuro, que é o milênio, né? E príncipe da paz. Ah, e agora? Onde vai ficar? Portanto, assim fica claro, os erros das traduções levam os religiosos a tropeçarem. E dessa forma acabam criando heresias e acabam adorando a criatura no lugar do Criador e colocando essa criatura que eles criaram aí no lugar do Mashiach verdadeiro e adorando a criatura no lugar do Criador. Está escrito isso, amigos. Romanos capítulo 1, versículo 25 em diante, diz que eles deixaram de adorar o Eterno para adorar a criatura no lugar do Criador. Agora, os seus críticos, entra lá e faz comentário agora, os críticos, que o Romil Serege. Entra lá, crítico. Você não liberta dessa religião nela, que você está nela, não. Aqui, meu irmão, agora só voltando atrás aqui para encerrar o vídeo, eu peço desculpa a todas as pessoas que eu ofendi com o meu jeito de falar nesses vídeos agora, mas foi a maneira que eu achei para ver se as pessoas despertam e procuram, pesquisem, não fica confiando em mim, confiando nos pastores, confiando nos padres, que eu não quero que ninguém saia me seguindo, bitolado, seguindo o Romilson, não estou aqui para criar seguidores, não, viu? Estou aqui para trazer a verdade, quero levar as pessoas a seguir a Yahshua Mashiach, ele é o pastor, ele é o bom pastor que deu a vida por todos nós. Eu sou apenas um membro do corpo. Nem título de pastor, nem de bispo eu não carrego, nem de presbítero. Vocês nunca viram falar aqui que eu sou um profeta, que eu sou um presbítero, que eu sou um pastor, que eu sou um bispo. Sou apenas um instrumento na